É isso. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Felipe Assense. Feliz em te receber aqui. Eu sou advogado, sou criador de IAs há alguns anos, né? Já criei mais de 20 IAs, IAs completas, tá? Não é GPTzinho, não. E eu moro nos Estados Unidos há 4 anos, ajudo advogados americanos, ajudo advogados brasileiros na questão de marketing jurídico, IA, gestão jurídica. E é uma felicidade te receber aqui para a gente conversar sobre 30 dias de conteúdo em minutos, sabe? E algo prático, algo executável. E algo que de fato você sai não somente com a sugestão de conteúdo, mas com a estética do conteúdo finalizada. Sair com a sugestão de conteúdo é uma coisa, né? Isso daí um chat GPT faz, né? Agora, você sair com a estética do conteúdo, do jeito que você quer, com as cores que você quer, com a pegada que você quer, sendo que você não precisa se preocupar com técnicas de copywriting, porque já é treinado, é outra história, tá? Então, você vai aprender isso. O cerne dessa estratégia é usar carrossel de Instagram. Eu sei que algumas pessoas ficam na internet falando que o foco deve ser Reels, outras pessoas falam que o foco é post estático, né, que é uma imagem só, mas a melhor estratégia é você utilizar carrossel e você vai entender por isso, né, o que que vai ser e por que que o carrossel é tão importante. E também você vai ver como que o carrossel pode ser feito em qualquer lugar. Diferente de antes, que a pessoa tinha que sentar no computador, arrastar para cá, arrastar para lá, num Canva desse da vida. Agora você não precisa disso. Você faz literalmente carrosséis em minutos e no seu tempo livre, num trânsito, entre o intervalo de um exercício ou outro na academia, na fila do banco, para quem ainda vai na fila do banco, por aí vai, tá? Vamos lá. Muita gente fica falando, né? Você tem que produzir conteúdo, você tem que produzir conteúdo. E assim, você tem que produzir conteúdo. A questão não é de qualquer jeito. Nem é seguindo dicas de quem não está no mundo do direito, né? Porque tem gente que fica falando para você produzir conteúdo, cara é de marketing digital, cara é de tráfego. São contextos diferentes. E aí, o que acontece é que a pessoa acaba não postando nada, ou posta de uma maneira irregular, ou posta sem estratégia. Postar sem estratégia é um problema, porque a estratégia não é somente você ter seguidor. E te digo mais, a pior estratégia é você focar em seguidor, tá? Por quê? Porque presta atenção numa coisa, o advogado vende serviço. O advogado não vende infoproduto, o advogado não vende vitamina, o advogado não vende mentoria. É claro que você pode ter um perfil em que você vai oferecer cursos, mentorias para outros advogados, está tudo bem. Porém, entretanto, todavia, você está no grande mercado de serviço. Serviço jurídico, seja contencioso, seja consultoria. E isso quer dizer que o jeito de você aparecer na internet não pode ser o jeito de infoproduto, porque isso só vai atrapalhar a construção da sua autoridade. E hoje não existe nada melhor do que carrossel. Eu teria 20 motivos para te falar, mas eu não quero me estender aqui. Então, eu tenho aqui duas coisas muito importantes. Primeiro, presta atenção aqui. O carrossel tem o que aqui nos Estados Unidos chama de dwell time, tá? Ele obriga o usuário a sair da inércia. Por quê? Porque o usuário faz dois movimentos e às vezes 10 movimentos, mas pelo menos dois. Primeiro movimento, ele está fazendo assim na rede social dele, né? Aí o primeiro movimento é dele parar o carrossel. E o segundo movimento é dele arrastar o carrossel. Só que esse segundo movimento pode virar terceiro, quarto, quinto, por aí vai, dependendo de quantos arrastas ele fez. Isso comunica para o algoritmo que aquele carrossel é altamente desejável. Só que por que que isso importa? Porque o Rios, se você pensar, o tempo do Rios, dele, que ele ficar num Rios de 1 minuto, se ele ficar 45 segundos, é bom também. Só que o Rios ele tem que ativar o áudio, o Rios ele tem que estar com o tempo, ele não controla o tempo. No carrossel ele vai do jeito dele. E ainda tem uma outra coisa, o carrossel tem o direito de segunda chance.
Eu não sei se você já viu algum carrossel e minutos depois o Instagram mostrou aquele carrossel de novo, só que a segunda capa, né? O segundo slide daquele carrossel. Então, hoje, a melhor estratégia é carrossel. É somente carrossel? Claro que não. Mas é o carrossel como estratégia seminal das demais formas de comunicação. Outra coisa é que o carrossel gera autoridade técnica, porque o jogo das redes sociais, pessoal, é o jogo do volume. Então, eu imagino que você não tenha tempo suficiente para fazer 100 vídeos por mês. Mas se você quiser, você consegue, no seu tempo livre, no seu tempo morto, fazer 100 carrosséis por mês. Então, o carrossel, ele aumenta a sua autoridade técnica, porque você já tem um texto pré-moldado com copywriting que vai te permitir persuadir melhor as pessoas. Enquanto que o vídeo tem muitas coisas que dependem mais de vocês. Se você não tiver uma boa experiência de copy e de vídeo e um cenário legal, um áudio legal, que você não pode fazer isso sei lá, de qualquer lugar, no meio da rua, você já começa a ficar mais complexo, né? E aí você passa a ter um problema então com seus rios. Para você ter uma ideia, quando o assunto é retenção, o post estático, a retenção dele é baixa, até porque ele é um post só. A retenção geralmente é quando a pessoa expande a legenda, e aí ele tem uma retenção menor. O Reels, ele já tem uma retenção maior, né? Se você souber técnicas de copy e o visual ajudar, o áudio ajudar, porque você está vendo um serviço e não um infoproduto, tá? E o carrossel, com certeza, ele tem uma retenção lá em cima. Tá vendo, pessoal? Então, esse dwell time em carrossel, ele é superior ao Reels e ao post estático. Lembrando que eu estou falando aqui de advocacia. É claro que em outros nichos, sei lá, Virgínia ou um influenciador digital, esse comportamento é diferente, mas até onde eu sei, o advogado ele vende serviço jurídico. Ele não está no ramo do infoproduto ou da publi, né, do influencer, tá? Vamos lá. Por que que o carrossel também ajuda? Por isso daqui, ó. Presta atenção no que eu vou te falar. O Instagram indexa no Google. Eu não sei se você já reparou, né? Então, o Instagram hoje é indexado no Google. Se você faz uma pergunta para o Google, é muito comum do Google oferecer o quê? Conteúdos do Instagram como resposta. E ele não oferece somente na busca regular, ele oferece também nos snippets. O que são os snippets? Sabe quando você pergunta algo para o Google e logo abaixo vem um menu com diversas subperguntas sobre aquele assunto? Então, aquele submenu se chama snippet. E hoje o Instagram, ele ranqueia até nos snippets. E por que que o carrossel ajuda? Porque o carrossel não só tem a copy que está no slide dele, mas ele também tem a copy da legenda. Então, hoje, quando você cria um carrossel, é importante que você capriche na copy nos dois lugares. Além disso, o carrossel e o seu Instagram passam a ser citado como fonte das IAs, especialmente IAs que já têm uma perspectiva de beber na fonte das redes sociais. Por exemplo, Perplexity. Por exemplo, Gemini. Então, as próprias IAs hoje identificam o seu conteúdo estruturado, e não só identifica o conteúdo, mas também o potencial de viralização e recomendam para outras pessoas. E nós temos também novos clientes, tráfego orgânico constante, que vão te achar no Instagram e que vão vir por causa do seu SEO, tá? Então, pessoal, hoje, como o carrossel é escrito, ele tem uma performance muito interessante de fazer você aparecer para quem ainda não te conhece, para aquele que ainda nem te contratou como cliente. E qual é o passo, Felipe, então, para essa lógica de 30 dias de conteúdo em minutos? Primeiro passo é você criar um projeto no Claude. Por que o Claude? Pessoal, eu sei que alguns aqui escutam, né, de gurus da internet.
a recomendação de usar o notebook LM, que o notebook LM é o último biscoito do pacote. Eu não vou falar mal do notebook LM, mas eu tenho dificuldade de entender o que o notebook LM faz melhor do que o Claude, sabe? Então, você tem uma relação afetiva com o notebook LM, tudo bem. Mas eu tenho dificuldade de entender o que ele faz melhor do que o Claude, né? Talvez aí seja economia de tokens, porque o Claude tem um desempenho espetacular, já. E por isso, você vai implementar essa estratégia direto no Claude. Ela funciona no Claude gratuito? Sim. Mas eu vou querer fazer o Claude pago depois que eu implementar lá no Claude gratuito? Sim. Então, das duas, uma. Ou você começa com o pago, ou você, assim que implementar essa estratégia, você vai querer o pago. Por quê? Porque o retorno sobre o investimento no Claude, para quem usa Claude para captação de clientes, é muito rápido. Eu discordo do que dizem na advocacia, de que você deve usar o Claude só para peças, entendeu? Cara, ele é o teu sócio. Ele é o teu sócio. Então, a primeira coisa é criar um projeto no Claude. Vamos aqui no Claude que eu quero te trazer um pouco de contexto sobre isso. Olha só, eu tenho aqui um projeto que é o JustPost, que inclusive a gente vai criar o nosso carrossel nele. Já vou até deixar o link para você adquirir o JustPost, tá? Vou deixar o link aqui para você adquirir o JustPost. É, para você que não está familiarizado com o Claude, o que que é o JustPost? O que que é um projeto, primeiro? Um projeto é como se fosse o notebook LM. Você cria um acervo de conhecimento com instruções em que você insere nele as coisas que você entende como relevantes dele considerar, os arquivos que ele considera relevantes como para considerar. Então aqui, ó, aqui são chats meus, tá? Mas quando você cria um projeto, você tem que fornecer duas coisas, o 2 e o 3. O um você não fornece, porque o um ele é um aprendizado que aquele projeto vai ter. Isso em engenharia de prompt, pessoal, se chama sandbox. Quando você treina o Claude em nível de projeto, é como se você não pescasse mais no oceano do Claude. É como se você pescasse da, do que o Claude deve considerar necessariamente. E aqui, ó, você vai colocar as instruções, tá? No caso aqui, o JustPost tem essas instruções. Olha o tamanho da instrução. Olha o tamanho. Incrível, né? E você vai colocar aqui o acervo de conhecimento. No caso aqui, são markdowns que eu coloco para ele funcionar na geração de carrosséis. Porém, você vai seguir um pouco além. O que que você vai colocar aqui no seu projeto? Além dos 6 markdowns que eu estou colocando aqui, que foram pensados, testados, meticulosamente organizados, você vai colocar mais coisas aqui. Você vai colocar a sua árvore de desejos, dores e objeções do seu cliente ideal. Você sabe que em marketing, tudo que a gente faz é relacionado a dores, desejos e objeções. Então, você vai colocar mais um arquivo aqui que são as dores, desejos ou objeções. Felipe, como que eu identifico as dores, desejos e objeções? Vamos lá. Coloca aqui no chat sobre o que é a sua advocacia. E, Felipe, eu atuo em previdenciário, auxílio acidente, ou então eu atuo aqui em consumidor, eu pego essa parte aí de negativação de SPC e Serasa. Me fala aí sobre o que que é a sua advocacia, qual é o foco da sua advocacia. Felipe, eu estou em 30 focos, tá? Mas me fala um aqui para você entender a lógica por trás. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Administrativo, licitações. Imagino que você atue para empresas que contratam com o poder público, correto? Bota aí, tá?
Vamos lá. Que tipo de licitação? Só por curiosidade. Construção. Beleza. Vamos nessa. Vou abrir aqui um chat, novo bate-papo. É, não é um curso sobre Claude, tá? Então, vou te ensinar a maneira simples de usar o Claude. A gente tem cursos sobre Claude, se você quiser. A gente tem um que é Claude para advogados. Vou até deixar o link aqui do Claude para advogados. Quem quiser entrar, tá? Então, assim, eu não vou te ensinar a usar o Claude profissional, ok? Eu vou te ensinar a fazer de uma maneira simples. Vamos lá. Eu vou chegar e vou falar aqui, ó. Sou advogado da área de licitações e contratos administrativos e advogo para empresas de grande porte que participam de licitações para construção de rodovias, estádios, prédios, etc. Quero sua ajuda no mapeamento de dores, desejos e objeções à contratação de advogados por esse tipo de cliente. Utilizarei esse mapeamento nas minhas ações de marketing jurídico, especialmente na captação de empresas em cidades grandes como SP e RJ. Lembrando, eu estou falando da maneira simples, né? Eu poderia adicionar aqui arquivos que eu desejar, já com pré-mapeamentos feitos, com relatórios meus, eu poderia adicionar meu Google Drive, eu poderia adicionar várias coisas, tá? Eu só estou aqui numa análise objetiva. Olha só, tá categorizando tudo isso aqui. Primeiro, aliás, já categorizou os três, né? Dores, desejos e objeções. É claro que eu tenho que ler, é claro que eu tenho que avaliar, é claro que eu tenho que conversar. Nós estamos aqui somente numa simulação, tá? Então, olha só, ele está fazendo bonitinho, bonitinho, tudo em relação a dores, desejos e objeções, tá? É claro que eu estou assumindo isso daqui como verdade, eu vou encarar como algo que existe, tá? E algo que de fato é verdadeiro aqui no meu exemplo. Beleza? Olha só que legal. Aqui tem as dores. Se eu clicar, aparecem os desejos. E se eu clicar, aparecem as objeções, tá? Lembrando que dores são dores que o cliente tem. Então, coisas que tiram o sono dele. Desejos são coisas que ele aspira. E objeções são objeções que a contratação de um novo advogado. E aí, depois que ele me mostra essas dores, desejos e objeções, ele vai me mostrar aqui, ó, o que que eu devo fazer para agir nessas situações. O que que eu vou fazer? Eu vou salvar todo esse conteúdo no meu Word, tá? Então, eu vou fazer de uma maneira rápida aqui, tá, pessoal? É claro que você tem que fazer de uma maneira mais detalhada, tem que ler, tem que interagir, ok? Mas estou fazendo aqui de uma maneira mais rápida. Olha aqui, ó, salvei no meu Word, beleza? Ele provavelmente não vai salvar dores, desejos e objeções, porque ele fez já em formato de artefato. Então, vou ter que copiar aqui, ó, as dores manualmente, os desejos manualmente, as objeções manualmente, e colar no meu Word, tá? Salvei no meu Word. Onde que eu vou inserir? Eu vou inserir aqui dentro do meu. Cadê? Estou aqui no Claude. Vou inserir aqui dentro do meu projeto.
que se chama JusPost. Aqui, ó, na parte de arquivos. Então, além dos 6 guias visuais e de cópia do JusPost, além das instruções, você vai inserir aqui o seu arquivo de mapeamento de dores, desejos e objeções. Essa é a primeira parte, ó. Criação do projeto no Claude. Beleza até aí, gente? Com, obviamente, o mapeamento das dores, desejos e objeções e todos esses arquivos do JustPost. Agora a gente vai para a criação do carrossel. Vamos lá. Eu venho aqui no JustPost e digo olá. Gente, fica ligado na mágica. E aí ele me pergunta, a primeira coisa é, quero transformar um conteúdo existente ou criar um conteúdo a partir de uma informação? Tá? O que que é o conteúdo existente? Eu pego aqui uma notícia, pego uma inicial, pego algo que aconteceu. Notícia, licitação, rodovias, São Paulo, tá? Olha aqui, ó. TCE suspende licitação e ameaça manutenção de rodovias. Beleza? Vou pegar isso aqui, ó. Então, vou marcar um, porque eu vou pegar a partir de uma notícia. Tá? Vamos ver se ele vai ler a notícia, porque Folha de São Paulo, né, tá bloqueado aqui. Vamos ver se ele vai ler. Notícia. Calma aí. Sou advogado de empresas licitantes e quero mostrar que, apesar de parecer uma má notícia, é uma boa notícia para quem tiver uma consultoria jurídica focada. O que que eu fiz então? Eu peguei um conteúdo, falei, obviamente, o ângulo que eu quero dar, né? E aí, ah lá, ele não conseguiu ler a notícia por uma questão de que a Folha de São Paulo eu tinha que estar com acesso liberado aqui. Deixa eu ver se eu acho outra maneira. RDR News. Vou pegar aqui. Ah, o RDR News não está bloqueado, mas de todo modo já gravei aqui. Salvei aqui e coloquei. Aí o que que ele vai me perguntar? Isso aqui, ó. Primeiro, a minha marca. Vou colocar aqui a marca. Vou colocar, por exemplo, Antônio da Mota, tá? Aí vou colocar aqui Antônio da Mota, underline ADV. Por exemplo, nicho. Bom que ele já até deixou como exemplo aqui, ó, direito administrativo. Mas foco nas empresas. Cor principal. Se você tiver uma paleta de cores, o código de cores exato, você já pode colocar o código de cores aqui. Eu vou colocar simplesmente, sei lá, preto, azul escuro e branco. Estilo visual. Eu gosto de usar o marcante. Carrossel, com certeza aqui vai ser um contraintuitivo. Por quê? Porque parece uma má notícia, mas é uma boa notícia. CTA do último slide, né? O que que eu quero que o cara faça? Conheça nossas soluções jurídicas no Antônio da Mota Advogados. Quantos slides? 7. Sendo que o slide um terá imagem. Tá vendo, gente? Por isso que eu posso fazer no trânsito, eu posso fazer entre um exercício e outro na academia. Olha só o que que ele vai fazer. A oportunidade que você enxerga para as empresas licitantes, qual é? Aí ele me traz uma sugestão, tá? Vou pegar, por exemplo, esse segundo aqui, ok? Poderia pegar outro, tá, gente? Eu só tô aqui no teste. Aí ele me pede o slide da capa. Vou pegar aqui esse exemplo, tá? Vou salvar aqui essa imagem. Imagem.
E aqui eu vou colocar a nossa imagem. Lembrando que eu posso colocar imagem, mas não sou obrigado a colocar imagem, tá? Deixa eu pegar aqui, imagem. Aqui, pode escurecer mais. Por quê? Porque eu quero dar contraste com o carrossel. E aí, olha aqui, ó. O que que ele vem? Presta atenção. Ele me sugere a headline. Ele me dá sempre 10 headlines, já com copy, tá? Felipe, eu não gostei de nenhuma das 10. Eu posso pedir para fazer outras 10. Então, a suspensão do TCE em São Paulo, enquanto o governo ajusta o edital, né? O vício oculto em licitações de infraestrutura. Gostei desse, hein? Vou usar esse daqui. 3. Cara, é muito simples, né? Você não precisa fazer um curso de copy, sabe? Inclusive, ele já é treinado para código de ética da OAB, tá? Quando eu escolho a headline 3, o que que ele faz? Ele me dá aqui a rota dele, é para onde ele vai seguir. É claro que eu sempre posso pedir para ele alterar, ok? Mas eu vou falar aprovado. E vou falar uma coisa que eu sempre falo, porque é preferência minha, tá? Explore infográficos, fluxos e diagramas. Presta atenção. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai agora fazer a copy dos meus slides. Tá vendo? Ele vai fazer a cópia exata dos meus slides, slide por slide. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler. Se eu quiser alterar alguma coisa, eu falo. No slide um altera isso. No slide 2 altera aquilo, né? O que eu quiser. Vou colocar aqui aprovado. Pronto. Quando eu digo aprovado, ele chega e faz um pente fino final, tá? E aí ele me dá umas sugestões. De fundo sólido, texto puro. Ah, vou pedir aqui em A mesmo, opção A, tá? Ele vai gerar em HTML os infográficos. O que que ele vai fazer agora, gente? Ele vai fazer o visual. Eu já aprovei o conteúdo, olha aqui, ó. Agora ele vai fazer o visual. Lembrando que você pode garantir o Juspost agora. Deixa eu deixar o link aqui para você, ok? Então, tá claro até aí, gente? Fantástico. É fantástico, né? Porque uma coisa que eu esqueci de falar, mas ele é treinado para economizar token do Claude, tá? Ele não é. Se você usar o Claude sozinho, ele não economiza token, ele vai gastar pra caramba. Então, eu tô agora exatamente na segunda fase, geração de carrossel. Tem uma terceira fase que tá aqui surpresa que eu vou te falar daqui a pouco, né? Para quem vai ficar aqui na aula, eu vou falar. Mas a gente está nessa segunda fase. E você vai ver que ele vai gerar a segunda fase. Vamos voltar lá. Ele vai gerar essa segunda fase provavelmente em HTML. Por quê? Porque se ele gera tudo em PNG, isso daí gasta, sabe? Então ele vai trabalhar com HTML aqui. Olha aqui, ele gera o HTML para mim. O vício oculto em licitações, a decisão do TCE. Ó, bonitinho. Olha os infográficos, gente. Tá vendo? Ele pegou o conteúdo que eu aprovei e transformou em infográfico. Não é massa? Olha que top. Felipe, eu não gostei, sei lá, eu achei essa letra do infográfico do slide 2 muito pequena. Eu posso chegar para pedir para ele mudar o que eu quiser. Ó. No slide 2, aumente a letra do fluxo. Ficou pequena. O que que ele vai fazer? Ele vai trabalhar alterando a letra do fluxo. Olha ele trabalhando aqui. Você pede tudo isso em linguagem natural, gente. É linguagem natural. Não precisa de programação, não precisa perder tempo com nada disso, entendeu? Ó, aí ele já fez aqui, ó. Aumentei a letra.
Ó como é que ficou maior. Tá vendo? Eu estando de acordo, eu clico em exportar. E ele vai exportar tudo para PNG. Lembrando, modo econômico de tokens. É muito top isso aqui. E aí eu posto. É óbvio que eu estou fazendo devagar, mas você faz todo esse procedimento em menos de 3 minutos. E ele já vai gerar o nosso carrossel. Tá, Felipe, entendi. Então, vamos supor, se a gente está falando de 30 dias de conteúdo, eu posso gerar 30 dias de carrossel, um por dia. Essa é a sua primeira opção e a opção mais óbvia. Você gerar 30 carrosséis em cerca de 3 minutos. Essa é a opção mais óbvia e, obviamente, você pode fazer. Mas eu quero ir além. Eu quero te apresentar uma técnica da explosão que muitos usuários do JustPost estão fazendo. Inclusive, eu também faço. Lembra que no início eu falei que carrossel era o meu conteúdo mestre? Era a minha principal, é o meu principal foco. E eu faço isso, gente, em todos os meus perfis, ok? Eu tenho um perfil chamado @produção acadêmica. Nós temos mais de 200 mil seguidores. Também ele é mais velho, né? E nós temos o Advogado Premium, que está chegando a 15 mil seguidores. Em ambos é a mesma estratégia. E nós temos centenas de usuários no JustPost, em trocentos nichos diferentes, que fazem a técnica da explosão. Presta atenção, olha só. Vamos voltar aqui, ó. Nosso slide já está pronto, tá? Eu posso baixar e mandar brasa. Inclusive, ele já traz a legenda. E a legenda com SEO, ok? Com SEO. Tá aqui a legenda, tá? Vamos lá. Primeira coisa, preste atenção na técnica da explosão. Rios. Eu não fiz 15 slides. Eu vou olhar os slides que melhor performaram e vou criar rios. Então, rios, eu não perco tempo com teste. Eu primeiro vejo o que performa melhor sem aparecer e depois eu crio rios, porque aí eu ancoro, isso daí se chama ancoragem de resultado com aquilo que já funcionou. Então, você não adota o rios como estratégia principal, você adota o rios como estratégia de explosão. Você explode a partir dos que deram certo. Porque vão ter alguns que vão dar certo e outros não. Mas até os que dão errado dão certo. Porque se você joga o jogo de SEO, inclusive em inteligências artificiais, ele vai dar certo. Outra coisa, eu pego partes do meu slide e transformo num post de impacto direto. Então, olha aqui, ó. Eu venho aqui no meu carrossel, tá? Vamos supor. Deixa eu voltar aqui no HTML que fica mais fácil você visualizar. Aqui. Eu vou vir no meu HTML, presta atenção. Tá vendo esse diagrama aqui? Eu posso chegar e colocar um título aqui em cima falando assim: a vantagem oculta das empresas de licitação em São Paulo. Por exemplo, entendeu? Ou então, eu posso pegar esse espaço aqui e colocar: por que o melhor momento para licitar é agora que o TCE suspendeu em São Paulo? E aí depois eu boto o botão impulsionar só para São Paulo, gente. Então, eu posso pegar ó, esse daqui, ó, checklist do TCE de São Paulo para licitações em rodovias. Tá aqui. Então, a minha explosão de conteúdo vai ser com novos rios e vai ser também com o quê? Pegando partes do meu carrossel e transformando em post estático. E a terceira forma, eu pego o meu carrossel inteiro e coloco dentro dos stories. Porque ele cria uma narrativa incrível para os stories, que a pessoa vai passando. E se ela vai passando, vai aumentando sua retenção. Gente, isso é muito poderoso.
se você pensar, vou pegar aqui meu Instagram. Eu só faço rios. Vou pegar o advogado premium, tá? Mas no produção acadêmica é a mesma coisa. Eu só faço rios do que funciona, entendeu? Aqui, ó. Vamos pegar esse carrossel aqui. Qualquer um aqui. Ó. O prompt que vale mais de 10 anos de OAB. Fiz no JusPost. Aqui. Tá vendo? Fiz no JusPost. Mas olha aqui. Peguei um slide interno e coloquei prompts avançados de Claude para advogados. Esse slide foi feito por quem? JusPost. Isso é a técnica de explosão. Além disso, coloquei esse slide lá no meu Stories. E ainda vou fazer o vídeo, que não pude nem fazer ainda. Estava vendo o que ia viralizar. Então, hoje, você pode fazer manualmente tudo isso que eu falei. Pesquisa de dores e desejos, você fica lá 2 horas no Google, ou fica nas alucinações aí, ChatGPT, Gemini, no JustPost 30 segundos. Roteirização persuasiva. O roteiro, a copy, você pode fazer curso de copywriting. Tem curso aí de 2.000, 3.000. Ou você demora 10 segundos, just post. Literalmente. Design do carrossel, né? Você pode assinar o Canva, fazer um design caro aí, contratar designer. Eu não sinto saudade nenhuma da época que eu contratava designer. E vou dizer o motivo, tá? Vou dizer o motivo. Erro de português. O cara, ele não manda errar uma coisinha ou outra, tudo bem. Mas erro de português eu acho surreal. Por quê? Porque eu lido com credibilidade. A minha imagem é a credibilidade. O erro de português não dá, gente. Pô, tem livro de argumentação jurídica e o cara com erro de português. Então, hoje eu não tenho esse problema. Eu uso o JustPost, sabe? Então, eu preciso ficar delegando e pior, ainda me queimando. E a consistência é inconstante. Gente, você fazer vídeo todo dia, eu não tenho esse tempo, tá? Porque eu tenho 1 milhão de responsabilidades para resolver. Agora, hoje você, em uma tarde, você faz 30 dias sendo otimista, ou melhor, sendo conservador. Porque no otimismo você gera aí em 1 hora todo o seu conteúdo. Seja ele 100% carrossel, tá? E aí você só agenda. Seja ele carrossel, vamos supor, vamos fazer um cálculo aqui por baixo, tá? Cadê? Bloco de notas. Estratégia um. Deixa eu aumentar aqui para você ver melhor. 30 carrosséis. Essa é a estratégia principal na sua visão, Felipe? Sim, tá? Mas você pode fazer estratégia 2. Por exemplo, 10 carrosséis. Desses carrosséis, você pega os 5 principais e você gera rios. E desses 10 carrosséis, você gera, sei lá, 15 estáticos. Eu tô fazendo uma proporção, mas essa proporção não é uma camisa de força, não, tá? Essa daqui é a diversificação. Felipe, por que que você sugere a primeira como estratégia principal? Porque isso daqui favorece o SEO. Mais uma vez, eu não estou dizendo para você não fazer reels ou não fazer estáticos. Ou melhor, vou até fazer o seguinte: a estratégia que o Felipe recomenda é a 3. Você vai fazer 30 carrosséis, você vai fazer X reels, dependendo dos carrosséis que performaram bem. Então, se foram dos 30, foram 20 rios. E quantos estáticos? X mais Y estáticos. Dependendo dos carrosséis que performaram bem.
Só que aqui você vai ver do estático que ele é muito fácil fazer o estático, porque é só você colocar um título, entendeu? É só você pegar aquele carrossel que já performou bem e fazer um título. Olha aqui, é só você fazer título, entendeu? Alguns performam melhor, outros menos, mas você faz o título e vai indo. E aí você tem o quê? Lembra sempre, não olhe para seguidor, olhe para a estratégia de longo prazo, SEO. Então, essa estratégia aqui eu acho que é muito pertinente, tá bom? A estratégia 3. Você precisa começar com a 3 agora? Não. Começa com a um. Depois você vai trazendo diversificação e depois você vai para 3, tá? É a que eu te sugiro muito rapidamente. Tá claro isso, galera? Tá claro até aí? Então, hoje a minha média para eu fazer um post carrossel no Just Post é em torno de 3 minutos. Só que antes o pessoal gastava 50 minutos, 1 hora no Canva. E ainda ficava ruim, porque não tinha copy, entendeu? E aí o concorrente hoje ainda está gastando 3 horas para um post. Mas você que vai entrar agora no Just Post, não. Você cria em 3 minutos e volta para os seus processos lá. Volta para o foco em ganhar dinheiro, entendeu? E você toma o processo, você toma as decisões de aparecer na internet com um vídeo baseando-se naquilo que de fato funciona. E não vou gastar para ver, gastar meu tempo, gastar design, gastar editor para um vídeo que não vai render nada para ninguém. Entendeu, gente? A lógica por trás aqui. Então, o sistema de conteúdo infinito é você usar o Claude, ele é o cérebro, né, para mapear dores, desejos e objeções, gerar roteiros, inclusive nos níveis aqui do JustPost. O JustPost é o motor, é quando você transforma toda a lógica do Claude em carrosséis. E o ROI, não interprete ROI somente como investimento, interprete também como tempo. Que hoje na internet, especialmente a galera que ensina tráfego para advogado, fica falando de ROI como retorno sobre investimento. E não é errado, né? O investimento financeiro e o retorno sobre investimento financeiro. Porém, existe o retorno sobre investimento de tempo. E hoje você dedicar 3 minutos para ter um retorno de investimento de tempo, para você ter ali 200 comentários, 100 comentários, para você ter ali alguém que vai chegar e vai te contratar com um post que demorou 3 minutos, não faz sentido você ficar de fora do Just Post, entendeu? Então, eu quero te fazer um convite agora, antes da gente encerrar. Se você tem perguntas, você pode colocar suas perguntas aqui, tá bom? Quero te convidar para o Just Post, máquina de conteúdo infinito, que vai sair da minha boca agora, não vai se repetir, tá? Porque eu já fiz uma série de aulas sobre Just Post e essa é a sua última chamada nas condições que eu vou falar aqui. Você vai ser bem-vindo depois, mas não será nas mesmas condições. Então, JustPost é a sua máquina de conteúdo infinito, construir uma presença digital magnética de clientes, enquanto você advoga, ele trabalha, você advoga. Hoje o que acontece é que o advogado, ele trabalha e não advoga, porque ele está perdendo tempo trabalhando nessa parte de design. E mais, com copy, tudo embutido num sistema só. E, como eu falei, essa é uma condição importante, né? Nós estamos com a possibilidade de você entrar como fundador agora. Ou seja, se você está acostumado comigo, você sabe que eu crio a condição de fundador. É a melhor condição, que eu entrego mais bônus e mais garantias possíveis no menor valor. O que que vai acontecer? Nós vamos reduzir os bônus e essa condição especial e, obviamente, aumentar o valor, tá? Então, entra agora, tá? Você vai receber um sistema completo para plugar no Cloud. A instalação do JustPost demora 2 minutos ou menos. Se você é uma pessoa não ambientada com Cloud, talvez demore 2 minutos. E aí você vai ter aulas de uso para pegar e aplicar, que vão te permitir ir além, né? Você vai receber todas as atualizações sem pagar nada.
Quem entra depois no JustPost e tiver uma atualização, ele vai ter que pagar 2.0, 3.0, 5.0, né? Pagamento único, sem mensalidade ou renovação. O JustPost, depois que ele tiver as atualizações, ele também vai funcionar por assinatura. Então, a gente está falando aqui, só para você entender, de acesso vitalício ao JustPost atual e todas as atualizações. Você tem o desconto agora de fundador, gente. Não deixe essa oportunidade passar. Entra agora ao vivo. R$ 800 de desconto. E você tem o bônus de fundador. Treinamento como criar prompts jurídicos completos em segundos, inclusive com um mapa mental. Quem é que tem problema de prompt aí? Eu sou criador de IAs, já criei mais de 20 IAs. Quando eu digo 20, é aplicativo de IA, tá? O JustPost não conta esses 20, não. O JustPost é um sisteminha que funciona dentro do Claude. Ele não está dentro dessa estatística, não. E eu posso te afirmar que o maior problema dos advogados ainda é o prompt, por incrível que pareça. E o outro treinamento, como atrair 10 clientes por semana no Instagram com IA. Né? Nem preciso dizer que esse daqui é dinheiro no bolso. A nossa meta é você recuperar o investimento no JustPost nessa semana. Então, entra agora, pode apontar a câmera para o QR Code, ou entrar em superapps.website/juspost, tá bom? Ou, obviamente, você pode entrar aqui no nosso chat, deixa eu pegar aqui o link para você entrar. Bota as dúvidas também, tá, gente? Quem tiver aí um senão, bota aqui suas dúvidas para eu responder agora ao vivo, tá? Já coloquei o link aqui no nosso chat. Aponta aí a câmera para o QR Code. Vou responder as dúvidas finais para a gente poder se despedir. Beleza, galera? Vamos nessa. Quem entrou, também diz aí que entrou, tá? Para eu poder te dar as boas-vindas. Felipe, o acesso é imediato? Sim, você tem acesso imediato a todo o sistema do JustPost. Imediato, instantâneo, tá? E aí você vai poder utilizar o JustPost, desenvolver o JustPost e tudo mais. Os bônus são depois de 8 dias, mas o JustPost já tem acesso imediato. Isso quer dizer que, olha só, eu não sei se você já almoçou, eu ainda não almocei. Mas se você não almoçou, antes de você terminar o almoço hoje, você já tem o seu primeiro carrossel. Antes de você terminar o almoço hoje. Se você já almoçou, antes de você fazer o lanchinho da tarde, pegar aquele café procrastinador, você já tem o seu primeiro carrossel, porque é muito simples de instalar. Complexo foi fazer, porque fazer o JustPost depende de conhecimento de programação, engenharia de prompt, design, marketing jurídico, a de ética da OAB. E eu estou te entregando isso na melhor condição possível. Essa é a sua última chamada, na melhor condição possível. Então, dê esse passo agora. Entrei! Tamo junto, Jonas! Seja bem-vindo, cara. Ó, Aline, tô dentro. Seja bem-vinda, Aline. Tamo juntos. Carvalho! Seja bem-vindo, Carvalho. Ou bem-vinda, né? Seja bem-vindo, tamo juntos. Como é que vão funcionar as atualizações? Muito simples. Toda vez que tiver atualização, você vai ser notificado dessas atualizações. Não só no JustPost atual, mas quando a gente criar modelos diferentes também. Tá bom? Você está incluído tudo se você entrar agora nessa última chamada. Está incluído tudo para você. Beleza? Show de bola? Beleza? Adorei, tô dentro. Olha aí, Sinésio! Seja bem-vindo, Sinésio. Tamo juntos. Pessoal, tamo juntos, ó. Vou deixar aqui o link. Muito bom receber vocês aqui no nosso na nossa aula e sejam super mega ultra blaster power bem-vindos ao JustPost. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.